egípcios, e, quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha, e a mulher que estiver hospedada em sua casa, objetos de prata, objetos de ouro e roupas que vocês porão sobre os seus filhos e sobre as suas filhas. E assim vocês despojarão os egípcios. Santo Deus, eu sou o que sou, nós rogamos a Ti, Senhor, Tuas misericórdias sobre nós, ó Deus, pobres pecadores, que agora falaremos a Tua palavra, Senhor, e que privilégio, que mais uma vez, Senhor, a nossa boca seja a Tua boca, e que a Tua voz, Senhor, possa falar ao Teu povo poderosamente, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, é interessante porque quando nós analisamos o mundo à nossa volta, nós observamos muitos problemas. Agora, é interessante porque, embora o discurso hoje, embora a pós-modernidade tenha trazido um discurso cético, um discurso que tem anulado a Deus, nós já vimos que, ao mesmo instante, esse mundo ele tem a intenção de desenvolver uma espiritualidade. E claro, irmãos, que nesse processo de busca por espiritualidade, nós automaticamente nos deparamos com frequência com previsões futurísticas a respeito do fim da história humana. Até o fim da história humana, os homens propõem a revelar. Então, sejam os profetas céticos com suas previsões apocalípticas, as proféticas ameaças virais dos laboratórios, ou até mesmo os meteoros aleatórios, sempre haverá nesse mundo colapsado uma previsão sobre o destino da humanidade. Mas é impressionante, irmãos, que nessa busca pelo destino, pelo futuro, nessa busca por espiritualidade e nessa busca pelo futuro, os evangélicos são fãs de carteirinha, daqueles que, de alguma forma, prometem desvendar os segredos. Por isso, pseudo-profetas pentecostais abarrotam os salões entupidos de uma clientela desejosa para saber o que vai acontecer no dia de amanhã. E se fizer o Pix, segredos mais profundos, inclusive os planos do diabo, também são revelados. Vale então, irmãos, de tudo para se descortinar aquilo que nós não conhecemos. Mas aqueles que carecem de dinheiro buscam algo menos sofisticado. Vale o horóscopo gospel, vale os sonhos na madrugada, vale a roleta bíblica, vale as caixinhas de promessa, enfim, tanto o mundo caído como o mundo evangélico tem buscado, incansavelmente buscado descobrir aquilo que está em segredo. Agora, é interessante notar, irmãos, quando nós olhamos para a Escritura, quem disse que Deus ordena que saibamos de tudo? Quem disse que Deus ordena que busquemos o conhecimento de tudo? Deus não te julgará porque você não sabe de tudo, mas julgará por querer saber de tudo. Moisés aqui, meus irmãos, após ser comissionado pelo Senhor e ouvir dele o comprometimento de Deus em salvar o povo, Deus trata de revelar a Moisés o que vai acontecer.
Moisés não precisou buscar conhecer aquilo que estava oculto. O próprio Deus tratou de descortinar a Moisés os acontecimentos futuros. Primeiro, Deus começa a montar o enredo, a declarar o enredo, dizendo a Moisés, primeiro, que ele vai procurar os anciãos, os líderes do povo, vai falar aos líderes tudo o que aconteceu, ou seja, ele vai contar tudo aquilo que ele experimentou quando esteve diante da revelação divina no Monte Horebe, na sarça ardente. Então diz, você vai aos anciãos, você vai contar tudo o que aconteceu, toda a revelação, toda a manifestação minha, você vai contar a eles, vai dizer a eles que assim eu me revelei, anunciando a libertação, e diga a eles que eu vou tirá-los do Egito, diga ao meu povo que eu vou tirá-lo do Egito para conduzir o meu povo para uma terra prometida. Em seguida, o Senhor diz, vai acontecer o seguinte, você vai a Faraó com os anciãos, você vai pedir que Israel seja liberto, contudo, já lhe adianto, o rei, ele não permitirá. Consequentemente, Moisés, fique certo, o Egito sofrerá as consequências por esse ato de rebeldia. Então, Deus diz a Moisés tudo o que vai acontecer. Moisés, a história se desenvolverá da seguinte forma: vá aos anciãos, conte tudo, eles irão crer em você, vá para Faraó, ele não vai crer em você, eu vou derramar o meu juízo, vou mostrar o meu poder e eu vou libertar o meu povo do cativeiro. O texto de hoje, então, irmãos, essa cena mostra o Deus que libertará o povo, anunciando as coisas que irão acontecer. Mas esse não é um texto para lhe incentivar a buscar revelações futurísticas. Não é um texto para dizer a você, se você quiser saber o que vai acontecer, busque ao Senhor que Ele haverá de se revelar e dizer a você o futuro, o seu futuro. Não é isso que Deus pretende aqui. Na verdade, como nós vimos, Moisés, ele deve viver pela fé, não confiando em si mesmo, mas confiando no Senhor. E agora, viver pela fé não é viver atrás de previsões, mas é confiar no Senhor, porque Ele é quem governa a história. Ele é o Senhor da história, Ele é o Deus que determina a história. Ou seja, a história, ela não se desenrola fora dos planos de Deus. A história humana está debaixo de um governo soberano do Senhor. Saber o que vai acontecer, meus irmãos, não mudará nada. Mas saber que Deus governa muda tudo. Vamos ao texto. Veja que o ambiente ainda é o mesmo. Moisés está junto da sarça ardente. Ainda estamos diante da revelação do Monte Horebe. Deus está falando com Moisés, mas agora o Senhor passa a revelar a Moisés o que vai acontecer. Veja, o Senhor disse, eu sou o que sou, eu estou enviando você, eu vou libertar o meu povo, eu estarei com você. E agora, Moisés, eu vou dizer a você o que vai acontecer. O que vai acontecer. E aí esse texto, ele primeiro, como nós vimos, ele é uma mensagem direcionada para os israelitas. Então, Deus fala com Moisés para que Moisés se dirija aos israelitas por meio dos anciãos. E em seguida, haverá uma mensagem para os egípcios. Então, nossa primeira parte será o verso 16 e 17, que é a mensagem que o Senhor manda entregar aos israelitas. Veja a leitura novamente do verso 16 e 17. Vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo:
Em verdade, eu os tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito. E prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Irmão, quando nós lemos o capítulo número 3, se você observou bem, não há nada de estranho, porque já havia sido dada essa instrução ou essa informação no próprio capítulo 3. Essas informações a respeito do que Deus faria com Israel está no capítulo 3, do verso 7 ao verso de número 9. É nesse capítulo, ou nessa parte, nessa cena, que o Senhor diz que tem visto. Nós vimos os verbos, a intensidade dos verbos, mostrando um Deus que estava atento, a tudo aquilo que estava acontecendo com o seu povo. E aí no verso de número 8, mostra a ação divina, diz, eu desci. Esse verbo hebraico, ele é usado para Deus como ele agindo diante daquilo que ele está a observar. Lembremos que esse verbo aparece, por exemplo, na Torre de Babel, quando os homens estão construindo uma torre, que o Senhor vê a autonomia humana querendo chegar até os céus com os seus próprios caminhos. Diz Moisés que o Senhor vê a arrogância dos homens e diz que ele desce para confundir as línguas. Ou seja, Deus viu, quando diz que ele desceu, ele agiu. Ou seja, já anteriormente o Senhor havia dito, declarado que ele iria agir em favor do seu povo. Qual é a diferença do verso 7 a 9 para o verso 16 e 17? A diferença, irmãos, é que a informação que Moisés recebe, ou já havia recebido, ela deve ser encaminhada aos anciãos. Os anciãos deveriam ser procurados por Moisés e eles deveriam saber o que exatamente havia acontecido e ouvir tudo o que Moisés tinha a dizer. Então o Senhor diz: Moisés, procure os anciãos, conte aos anciãos tudo o que aconteceu e mostre a eles a minha vontade. Eu vou libertar o povo. Lembra, irmãos, que nós falamos de manhã, nós falamos que as narrativas do Antigo Testamento, elas começam, principalmente em Êxodo, a trazer princípios importantes que posteriormente ficarão mais alicerçados, mais doutrinariamente expressos. Então aqui nós temos um princípio muito importante que vai se desenvolver no livro de Êxodo. É que aquele que é enviado por Deus para liderar o seu povo fala em nome de Deus, a vontade de Deus. E é interessante, a princípio, nós entendermos como isso se aplica com relação à revelação divina. Porque, observem, há muitas discussões sobre quem escreveu as Escrituras. Os céticos chegam a dizer: como eu posso crer na Bíblia se a Bíblia foi escrita por homens? A grande questão é que o próprio Deus, ele dá testemunho nas Escrituras de que esses homens que escreveram a revelação de Deus falaram em nome dele. A revelação, ela não é uma contribuição pessoal, não é uma experiência inventada, não é algo que foi adquirido, humanamente falando, no decorrer do tempo. O princípio bíblico que Deus mostra é que eles escreviam, eles falavam aquilo que Deus instruía. Eles falavam e escreviam aquilo que Deus comunicava
Por isso que a Bíblia, ela não é a palavra do homem sobre Deus, mas é a palavra de Deus ao homem. Não é à toa que no Novo Testamento isso fica mais expresso. Pedro escreve sua segunda epístola, no capítulo 1, verso número 20, verso número 21, ele diz: primeiramente, porém, saibam, veja, primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais, veja, a ênfase de Pedro, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, diz Pedro, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, irmão, quando nós temos acesso às Escrituras, devemos entender, nós estamos tendo acesso àquilo que é a vontade de Deus, é a revelação de Deus, é a vontade de Deus para o homem, é aquilo que Deus intenta que o homem observe. Nós não podemos olhar para as Escrituras com um olhar simplório, mas nós devemos olhar para as Escrituras como sendo ela a vontade de Deus para o povo. Então, Moisés não está indo procurar os anciãos para contar uma história, é para contar, para dizer a vontade de Deus ao seu povo. É interessante, irmãos, porque da mesma forma, os líderes da igreja, quando se dirigem ao povo, eles não podem ousar guiá-lo fora da revelação divina. Moisés tinha um limite: comunique a minha vontade, comunique o meu querer. Isso mostra que os limites da liderança de Moisés, os limites estão na revelação divina. Se Deus irá com ele, deverá ele andar nos limites de Deus, seguindo a vontade de Deus. Uma liderança bíblica, os limites de uma liderança bíblica estão traçados pelo entorno da vontade revelada. Da vontade revelada. Por isso, irmãos, Paulo muitas vezes, como nós vimos na exposição continuada de Timóteo, Paulo muitas vezes instrui Timóteo a perseverar no ensino, na exortação, no estudo da palavra. Paulo não diz: persevera nas tuas imaginações, estuda até encontrar uma doutrina diferente, ensina à igreja os teus próprios ensinos, a tua sabedoria. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, você deve instruir a igreja unicamente na verdade. Instrua na palavra, somente a palavra. E nós vimos por quê? Os falsos mestres haviam abandonado a verdade, seguindo um caminho que eles achavam que era sabedoria, mas ao abandonarem a verdade, entraram no caminho da apostasia. Mas tem um princípio aqui muito importante, irmãos, que já começa a ser visto no Antigo Testamento e que nós vimos já em Timóteo. Então você vai ver muita coisa da liderança de Moisés, você vai ver muita coisa que nós já falamos na exposição de Timóteo. Nós já falamos na exposição de Timóteo. Você vê um princípio aqui importante, porque ele vai falar em nome de Deus. Ele vai falar em nome de Deus, a vontade de Deus ao povo. Nós vimos, irmãos, em Timóteo, que quando um pastor ele sobe ao púlpito, ele não está a falar sobre aquilo que ele entende ou aquilo que ele descobre, ele está a comunicar a verdade de Deus. Consequentemente,
Deus está falando ao seu povo por meio do seu ministro. Assim como Deus estava a falar por meio de Moisés ao seu povo, nós vimos em Timóteo que Deus está a falar com o seu povo por meio de sua liderança. Ele comunica a verdade de Deus automaticamente é Deus quem está falando com o seu povo. Então, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Primeiro, nós não devemos tratar a pregação da palavra de forma leviana. Não é à toa que os nossos catecismos, eles trazem perguntas, e uma das perguntas é: como nós devemos lidar com a pregação da palavra? E ele nos orienta biblicamente: nós devemos preparar os nossos corações para o momento da pregação. Nós temos um momento na liturgia para preparar os nossos corações para o momento da pregação. Por quê? Porque não é simplesmente um homem falando a sua percepção, não é simplesmente um homem falando sua visão, não é um coach massageando o coração, mas um pastor, um ministro fiel, quando ele sobe ao púlpito, ele subirá para falar em nome de Deus. Ele subirá para falar em nome de Deus. Então veja, quando você se ergue contra a pregação, você se ergue contra o próprio Deus. Quando você se ergue contra aquilo que o Senhor fala, é contra o Senhor que você está se erguendo. Observe que na narrativa diz que Faraó não ouvirá a palavra do Senhor e teve que lidar com o juízo divino. Veja, ele não diz que ele não se submeteu a Moisés. Deus diz: ele não se submeteu a mim, ele não me ouviu, e por causa disso eu vou ferir o Egito. Então, se você se ergue contra a pregação da palavra, pregação fiel, o que fazem aí e chamam de pregação é outra história. Mas se você se ergue contra a pregação fiel, não é contra o ministro que você se ergue, é contra o Senhor. Lembro-me também de Samuel, quando Samuel instruiu o povo ao arrependimento, que o povo disse: nós queremos um rei, nós precisamos de um rei. Todas as nações têm reis, nós queremos um rei. E diz a Bíblia que Samuel saiu triste, o Senhor falou com ele, disse: Samuel, não se entristeça, porque eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. Foi a mim que rejeitaram. Quando deixaram de ouvir o que você falava, foi a mim que rejeitaram. Foi a mim que rejeitaram. E as consequências, irmãos? As consequências para aqueles que não escutam a voz do Senhor são danosas. As consequências são danosas. Faz-me lembrar, em primeiro lugar, Esaú. Deus vinha falando com ele, Deus vinha usando Samuel para alertá-lo, Deus vinha falando com ele, mostrando toda a sua vontade, através do profeta Samuel. No último episódio, no capítulo 14, antes da rejeição, diz que Samuel vai para a guerra. O Senhor havia ordenado: mate todo mundo, mate os animais, não traga nada, mate o rei. E diz que Saul volta da guerra com despojos, volta com animais, mata uma parte dos animais, deixa a outra parte. E quando Samuel questiona o que ele fez, quando Deus tinha dito que era para matar os animais, e ele diz: nós matamos uma parte, a outra parte nós simplesmente
reservamos para adorar ao Senhor. E Samuel disse: não foi isso que o Senhor disse. O Senhor não disse desta forma. O Senhor disse: é para matar tudo. E Saul começa a dar desculpas e Samuel diz: o Senhor manda te dizer, ele te rejeitou. Ele te rejeitou. É interessante, irmãos, porque Saul vai governar Israel sem a condução divina. Deus não vai falar mais com o rei de Israel. O desespero é tão grande que vocês sabem muito bem o final. Ele vai consultar uma feiticeira em busca de resposta. Como Deus não falava mais com ele, como Deus havia abandonado, ele vai buscar consultar uma feiticeira. Quem abandona a voz do Senhor, quem não atenta para a voz do Senhor, vai ter que lidar com as consequências. Todo domingo o Senhor fala pela manhã e fala pela noite. Se você não quiser ouvir, você vai ter que lidar com as consequências. Veja o profeta Ezequiel: eu vou levar você, mas é um povo duro, não vai me ouvir. Eles não vão me ouvir, mas fale, Ezequiel, porque se você não falar, você será responsável caso eles pereçam. Mas se você falar e eles continuarem na rebeldia, você não será culpado do sangue deles. Então, meu irmão, quando você vier ao culto, entenda, você não vai ouvir simplesmente um homem a falar. Você vai ouvir um assim diz o Senhor, é o próprio Deus falando com o seu povo. A exposição da palavra é o próprio Deus falando com o seu povo. Moisés, vá e diga aos anciãos tudo. Cuidado, meu irmão. Não despreze a voz do Senhor, para que você não seja rejeitado assim como Saul foi rejeitado, para que você não tenha que arcar com as consequências, assim como o Egito teve que arcar com as consequências. Então, o que espera agora, que o Senhor espera que Moisés ele vá dizer aos israelitas a palavra do Senhor. Mas é interessante o conteúdo dessas palavras, embora por vezes seja repetitivo esse conteúdo. Porque o conteúdo dela, ela se demonstra maravilhosa ou maravilhoso, porque elas trazem verdades a respeito do próprio Senhor. Veja, irmãos, o capítulo 3, ela é uma exaltação a Deus, a sua glória, ao seu poder, à sua majestade, aos seus planos. E aí, esse é mais um trecho que exalta o Senhor. Porque, observem, Deus já havia se revelado em seu nome, mostrando que Ele é um Deus eterno, autoexistente, autossuficiente. Ele é o eu sou o que sou. Ele identifica-se como um Deus pactual, um Deus relacional. Se vocês pudessem marcar, como eu marquei aqui na minha Bíblia, o capítulo 3 e a primeira parte do capítulo 4, vocês vão ver a quantidade de vezes que o nome de Deus aparece. São muitas. Veja, é um texto que está exaltando o Senhor nesse processo de libertação. É um texto que, ainda que esteja Moisés em sua vocação, Moisés sendo vocacionado, os nomes de Deus aparecem com frequência. Lembra aqui, como sempre falamos, quando uma expressão é repetida num texto, é ênfase, ou seja, mesmo Moisés sendo vocacionado, é Deus que está subindo no palco,
porque ele será o libertador do seu povo com poder e majestade. E aí ele já demonstrou isso, revelando o seu nome, o eu sou o que sou. Ele mostrou isso dizendo que é o Deus dos patriarcas, que ele vai confirmar a sua aliança, ele vai cumprir com suas palavras ditas aos seus patriarcas. Ele vai cumprir com tudo. Mas é interessante, irmãos, porque esse aqui, no caso, não é somente um lembrete histórico, de um relacionamento pactual histórico, porque as suas ações, as ações de Deus no texto, elas estão relacionadas ao presente de Israel. Por quê? Imaginem, irmãos, quantos séculos de escravidão. Imagine que uma boa parte do povo, uma boa parte considerável, poderia ter pensado que foram esquecidos. Não obstante, o que Deus está mostrando desde o início é que o tempo passou, o tempo havia passado, anos, séculos passaram, mas veja que Deus está dizendo ao povo: eu vi tudo, eu vi tudo, eu enxerguei tudo, eu tive o conhecimento de tudo, eu vi todo o pecado que cometeram contra o meu povo. Quantos não morreram na opressão da escravidão? Quantos filhos, homens, não padeceram no rio Nilo pelo decreto de Faraó? Quantas famílias não colapsaram? Quanta miséria aconteceu no meio do povo de Deus? Quanta desgraça! Quantas pessoas não adoeceram? Quantas pessoas não padeceram de diversas formas? Deus disse: eu vi, eu estava vendo, eu estava contemplando, eu estava enxergando, eu estava ciente de tudo, nada passou despercebido dos meus olhos, eu estava enxergando tudo que estava acontecendo com o meu povo. Logo, a experiência de Moisés e a lembrança, veja, quando Deus manda Moisés falar da sua experiência e manda falar do pacto, é para dizer a Israel que Deus vai agir, que tudo aquilo que aconteceu não foi simplesmente uma demonstração de poder, não foi uma exibição divina no monte, mas foi para mostrar o seu poder, a sua glória, a sua majestade e autoridade para libertar o seu povo do cativeiro. Então Moisés, vá lá, conte tudo, mostre tudo, porque para eles vão entender que eu vou agir, porque eu tenho o conhecimento de tudo, eu agora vou agir. Só que, irmãos, veja, observem, o texto começa falando sobre eu sou o Deus dos seus pais, passado. Eu vou agir, presente. Mas o discurso divino também tem uma promessa futurística. Porque o que diz o texto? Que a liberdade, observem que Moisés já havia recebido a instrução de dizer ao povo que o povo seria liberto. E disse anteriormente: o meu sinal da minha libertação vai ser quando o povo chegar aqui no monte para me adorar. Então nós já vimos pela manhã, Deus salva o seu povo para adorá-lo. Deus salva, o objetivo primário de Deus é salvar o seu povo para adorá-lo. O que vem em seguida, como evangelização, por exemplo, é uma consequência dessa vida de adoração. Mas Deus chama o seu povo para adorá-lo. Então nós já vimos isso aqui. Mas agora Deus mostra uma outra coisa, um outro objetivo futurístico. Além de chamar o seu povo para adorá-lo, Deus diz que vai conduzir o seu povo para uma terra
prometida que mana leite e mel. Fica claro, irmãos, observem que a libertação do Senhor, ela mostra uma coisa importante. Deus vai salvá-los, Deus não vai matá-los no deserto. A promessa de Deus não é matá-los. A promessa de Deus é tirá-los e conduzi-los até uma terra próspera. Deus vai tirar da servidão, Deus vai tirar da desgraça, de um território colapsado pela desgraça da servidão, e vai conduzir um povo para uma terra que mana leite e mel, ou uma terra que é próspera. Então observem, a salvação do Senhor não é somente objetivando a adoração, mas é por fim, veja, eles irão adorá-lo no percurso, por fim, à terra prometida. Eles, observem, irmãos, eles iriam deixar de servir aos egípcios para servir a Deus. A palavra adoração, ela traz a ideia de serviço. A adoração é um serviço prestado. Quando nós dizemos assim, vamos iniciar a nossa liturgia, a palavra liturgia traz essa ideia de um serviço. Então veja que interessante, não é? Deus vai tirar da servidão egípcia e vai transformá-los em servos de Deus. Veja, eles deixarão de ser servos do Egito e serão servos do Senhor. Eles continuarão servos, mas eles agora só mudarão de Senhor. E Deus diz que no processo de libertação, Deus vai fazer com que eles desfrutem de uma terra rica. Então, observem, para a narrativa, para o povo, o que está sendo dito é que a libertação, ela não será somente sinônimo de salvação, mas também de provisão, porque Deus vai conduzir o seu povo, e também de descanso, porque Ele vai levar o povo para uma terra na qual eles serão enriquecidos, onde não haverá mais fardo, onde não haverá mais escravidão. Eles viverão numa terra onde não haverá mais algemas. É interessante, irmãos, com a teologia bíblica, como os autores do Novo Testamento fazem conexão com verdades. Abra aí comigo Hebreus capítulo 11. Então, como vocês observam, a narrativa do Antigo Testamento levanta princípios e as do Novo Testamento fundamentam. Veja isso em Hebreus capítulo 11, verso número 13. Todos, veja, o texto está falando sobre patriarcado. O capítulo 11, como vocês já sabem, trata sobre os heróis da fé. E o verso de 8 em diante, o verso 8 em diante, ele está falando sobre, em específico, os patriarcas. Os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, é o patriarcado. Sobre eles, diz o autor aos Hebreus, verso 13: todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas. Por que não obtiveram as promessas? Porque eles tinham a promessa de chegar na terra prometida, mas eles morreram. Então, ele diz, não, como pessoas, eles não obtiveram a promessa, mas viram-las de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Observem,
eles não obtiveram o cumprimento da promessa em sua época, mas viveram pela fé com os olhos voltados para essa terra. Morreram com a expectativa de adentrar nesta terra. E enquanto eles viviam, veja, enquanto eles viviam objetivando esta terra, o autor aos Hebreus diz que eles viveram como peregrinos. Ou seja, eles não eram daquela terra. Eles estavam em busca de uma outra terra. E aí veja que o autor aos Hebreus continua no verso 14. Porque os que falam desse modo, aí vem o significado real. Para o que aponta a terra prometida? Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora, prestem atenção, mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Veja, irmãos, que o autor aos Hebreus, ele diz todos estes, falando sobre os patriarcas. Mas o que era a peregrinação? Os patriarcas, eles permaneceram vivendo em tendas, viveram na terra como peregrinos, estrangeiros, e não obtiveram as promessas. Porém, o autor diz aos Hebreus, o autor diz aos Hebreus, porque creram que Deus honraria com sua palavra. Eles, embora não estivessem vendo a terra, eles creram no cumprimento das promessas de Deus no futuro. E pela fé, eles receberam esse cumprimento, embora à distância. Por que ele está dizendo isso? Porque ainda que eles não tivessem entrado como pessoas, mas a descendência entraria e Deus cumpriria com sua promessa. Deus iria cumprir com suas promessas no futuro. Então, pela fé, o autor aos Hebreus está dizendo, eles receberam esse cumprimento, embora à distância, isto é, com os seus olhos da fé, eles viram a bondade de Deus em cumprir suas promessas em seu tempo. Eles viviam essa expectativa. Mas qual é o ponto aqui, irmãos? Observem o significado sendo revelado por princípios. Você vê a libertação, a condução, a provisão, até que cheguem a uma terra que emana leite e mel. Quando o autor aos Hebreus pega essa cena, fala de uma fé que vive a expectativa de uma pátria, mas não uma terra física, mas de uma pátria celestial. Como isso se aplica, irmãos? Primeiro, que aqui Moisés está ensinando e que a Escritura, como o autor aos Hebreus começa a mostrar e a revelar no Novo Testamento, é que os crentes, eles sabem que esta cena terrena, esse mundo, esta cena terrena, ela é transitória. E há uma expectativa de uma morada celestial permanente. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse, eu vou para a casa do meu Pai e vou preparar-vos lugar. Portanto, irmãos, a linguagem bíblica é que os crentes reconhecem totalmente, em primeiro lugar, que eles estão aqui num aspecto temporal. Eles estão aqui de passagem. A linguagem bíblica é de peregrinação. E que eles vivem almejando uma nova pátria.
Assim como os patriarcas, eles estão caminhando, mas pela fé, almejando uma nova pátria, uma morada celestial, uma morada eterna. Então veja, os crentes, eles não são chamados para fugir do mundo, mas eles estão andando na expectativa de que Deus possa conduzi-los até que eles cheguem numa terra prometida, onde mana leite e mel. Por isso que Pedro, na sua mesma epístola, a segunda epístola, ele diz assim no capítulo 3 e verso 13: nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O autor aos Hebreus, como nós vimos, desejam uma pátria superior. Então eles tinham um olhar posto pela fé num país celestial. Eles procuravam viver para viver com Deus eternamente. Um Deus que havia lhe prometido que iria levá-los para a terra prometida. E aí Paulo vai escrever aos Filipenses e vai dizer: nós somos privilegiados sobre todos os outros. Por quê? Porque essa não é a nossa pátria. Nossa pátria, ela está nos céus. Filipenses 3, 20. Logo, irmãos, entendam, faz todo sentido o que Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, porque ele diz que todos aqueles que anseiam pela cidade de Deus, todos aqueles que vivem na expectativa de uma terra prometida, todos aqueles que vivem peregrinando, eles almejam ter essa identidade celestial. Por isso que Pedro diz: não vivam no pecado, vivam como peregrinos, vivam como cidadão dos céus, não se envolvam com o pecado, abandonem a vida de pecado, para que os seus olhos, eles se voltem unicamente para aquilo que é eterno. Abandone a vida de pecado, abandone a pecaminosidade, abandone a desgraça da alma e comece a viver como um peregrino e como forasteiro, como um cidadão celestial, vivendo a expectativa da eternidade. O problema, irmãos, é que nós não vivemos como peregrinos. Nós vivemos como cidadãos da cidade dos homens. Nós vivemos exclusivamente para esse mundo. Por isso que tudo se torna atrativo. Por isso que nossas almas, elas se voltam de forma amorosa, idólatra, para vivermos essa vida, porque nós assumimos muitas vezes a identidade dos homens na cidade dos homens. Nós não almejamos a cidade celeste, nós vivemos aqui na desgraça do pecado, mas nós desejamos mais um mundo e nos falta o ardor, o desejo por uma pátria celestial, por um lugar onde descansaremos para todo sempre, um lugar onde teremos a presença do Senhor plenamente, porque nós vivemos apegados a esse mundo. Nós não vivemos como peregrinos, nós não vivemos pela fé buscando a pátria celestial, nós não vivemos pela fé em busca daquilo que há acima do sol. O que nos satisfaz? Nos satisfaz as coisas do mundo. Por isso que quando nós falamos sobre questões sérias, como por exemplo o dia do Senhor, a adoração, a leitura da palavra, uma vida de devoção, piedade, doutrina, o que acontece? As pessoas simplesmente desprezam, porque elas não vivem de forma peregrina.
Por isso que é tão difícil ver muita gente na doutrina. Por isso que muitas vezes nós vemos pessoas tão dedicadas ao trabalho, aos estudos, à vida particular, enquanto a alma está desprezada, apodrecida, morta, porque ele não é um peregrino, ele não tem um coração peregrino, ele só sente satisfação com as coisas do mundo, com o pecado, com as amizades do mundo, com os prazeres do mundo. Nada espiritualmente produz vida na alma dele, porque ele abandonou uma vida peregrina. O Senhor não libertou o seu povo para viver para sempre neste mundo. Deus libertou o seu povo para conduzi-lo à cidade celeste. O livro de Apocalipse vai dando o seu desfecho dizendo: e vi novos céus e uma nova terra, a nova Jerusalém, a habitação de Deus. É isso, irmãos, que desejamos? É isso que desejamos, habitar com Deus? Seja sincero com você, meu irmão, é isso que tem cercado o seu coração? Você tem vivido com esse anseio, você tem vivido com esse desejo, com essa verdade no seu coração? Eu estou vivendo a vida, porque a qualquer momento eu estarei com o meu Redentor, eu estarei na terra prometida, eu deixarei este lugar de escravidão, eu deixarei este lugar de opressão, de tentação, de desgraça, para viver um lugar onde eu serei pleno, perfeito, não mais pecarei. Será que isso habita em nossos corações? Será que somos peregrinos de fato? Olhe para a sua vida e veja o que mais a sua alma deseja. Veja o que mais a sua alma deseja. Veja onde seus olhos estão, onde o seu coração está. Aquilo que lhe cativa é aquilo que carregou o seu coração. Se sua família é mais importante do que o culto, seu coração está ali. Se o seu trabalho é mais importante do que a leitura das Escrituras, seu coração está ali. Se tudo nessa vida com facilidade atrai o seu coração, você não tem vivido como um peregrino. Se tudo para Deus é tão difícil, você precisa considerar, meu irmão, considerar urgentemente. Sabe por quê? Porque quem não caminha como peregrino, caminha como cidadão do inferno. Ou se está indo para a terra prometida, para as mansões celestes, ou está se caminhando para um lugar de tormento eterno. E depois que chega lá, não haverá mais libertador. Não haverá mais libertador. Então, meus irmãos, aprendam. Nós não vivemos somente para adorar, mas para peregrinar. Jesus Cristo, ele entra na história humana para salvar os pecadores, morrendo numa cruz, ressurgindo da sepultura, mostrando o seu poder. Ele é o Deus que nos salva, o Cristo do passado, do presente e do futuro. Ele nos promete nos salvar e nos conduzir e nos levar para a glória. São suas palavras. Ele disse: eu vou voltar. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas.
Nós vimos aqui em Marcos, quando disseram, não incomode mais o mestre. Ela morreu. Jesus disse, ela não morreu, ela dorme. Como assim? Ela está morta. É porque o Senhor é o Deus poderoso dos vivos e os mortos. Por isso que ele disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse é o Cristo que nos promete, com o seu poder. Mas como nós vivemos? Nós não vivemos como peregrinos. Não há desejo em nós de uma pátria celestial. Nós não vivemos em busca dessa pátria. Mas, irmãos, quando Moisés levasse a mensagem salvadora de Deus aos israelitas, ele deveria procurar os anciãos, os líderes de Israel. E eu não quero me deter nesta parte, porque aqui também se estabelece um princípio. O povo de Deus, se vocês lembrarem do curso de liderança, vocês devem lembrar que os presbíteros surgem dos anciãos em Israel. E você vê que Israel já havia constituído anciãos no Egito. Mostra que Deus já começa a estruturar uma liderança para o seu povo. Então, o governo bíblico, uma governança de anciãos, que no Novo Testamento vai se revelar como os presbíteros da igreja. Então, Moisés deveria comunicar aos líderes do povo, falar ao povo através dos seus líderes. Mas, irmãos, por que Moisés vai ter que falar com eles? Porque o Senhor quer tratar com o seu povo. Deus quer encorajar também os anciãos para que eles auxiliem Moisés nesse processo. Veja o verso número 18. Observe que diz, e ouvirão o que você vai dizer, e você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirá, o Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos ir caminhos de 3 dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor. Então, o que é que Deus está dizendo? Uma vez que Moisés fosse aos líderes, convencesse os líderes de que ele havia visto o Senhor, ele seria capaz de receber coragem e conselhos desses anciãos. Moisés, então, ele deveria ir com os anciãos, transmitir a mensagem a Faraó. Olha, um caminho de 3 dias, você tem que libertar o povo para um caminho de 3 dias, porque o povo precisa adorar, veja, mais uma vez, oferecer sacrifício ao Senhor. É interessante, irmãos, porque parece que Deus está querendo enganar o Egito aqui. Não parece à primeira vista? Porque o Senhor disse que vai libertar o povo para uma terra. Mas o Senhor está dizendo assim, diga a eles que é só por 3 dias. É só por 3 dias. Como assim? Porque Deus vai levá-lo para uma terra. E por que o Senhor está dizendo caminho de 3 dias? É porque, irmãos, essa jornada de 3 dias é uma linguagem da época. É uma linguagem da época. Era comum naquela época, quando você se referia a um caminho de 3 dias, numa negociação, isso era usado alegoricamente, figuradamente, para uma viagem que era longa, de duração indefinida. Então, esse diálogo de quando Moisés dissesse o caminho de 3 dias, nessa negociação, ele estava dizendo indiretamente, ele vai sair, o povo vai sair, mas o povo não volta mais. Mas qual é o mais importante dentro do texto? Não é a quantidade de dias, a viagem, mas é o propósito. O que os israelitas estavam pedindo era a permissão para partir e encontrar-se com Deus. Eles precisavam adorar a Deus, restaurar a aliança, oferecer sacrifícios ao Senhor pelos pecados. Lembrem-se, irmãos, vocês ouvirão isso repetidamente e com frequência, porque esse é o tema central, um Deus que liberta o seu povo para adorá-lo.
Então a pergunta não é quanto tempo, mas se Faraó estaria disposto a libertar o povo para glorificar a Deus. E aí, irmãos, Deus pretendia tirar o seu povo, e quando vai tratar, entende, irmãos, o problema, o cerne do texto não é os 3 dias, é que Deus está mandando a maior autoridade do mundo, a maior potência do mundo, Deus está mandando que ele liberte os seus escravos. Veja, irmãos, isso nem parece, mas é um ataque já à glória de Faraó. Porque, observe, irmãos, mesmo sendo insensato, esperar que o rei do Egito, imagine, nós estamos falando, o rei do Egito permitisse que toda a sua força de mão de obra saísse do país, não era algo insensato? Nós estamos pedindo. É a mesma coisa que pedir a Haddad que ele diminua o imposto. É algo impossível. É algo impossível. Você chegar para a maior autoridade do mundo e dizer: liberte todos os seus escravos. E o Senhor já diz que Faraó não está disposto a fazer isso. Porque se ele concede que o povo saia, mostraria não a sua glória, mas mostraria que a glória não pertence a Faraó. Então, essa aqui começa um ataque direto à glória de Faraó. Diga a ele que ele vai libertar o meu povo, para que o meu povo caminhe de 3 dias, para que o povo me ofereça sacrifício. Então, o que estava acontecendo? Ou Faraó seria exaltado em sua glória, ou Deus seria exaltado em sua glória. Por que isso é importante, irmãos? Porque essa é uma escolha que cada ser humano precisa fazer. Ou nós vivemos para a glória de Deus, ou para a nossa própria glória. Ou nós vivemos para glorificar a Deus, ou para a nossa própria glória. Ou o Faraó iria glorificar a Deus, ou ele iria glorificar a sua própria glória. E o que nós vimos é que Israel fez sua escolha, glorificou a Deus. Deus diz que os anciãos eles irão falar com Faraó. Mas o texto diz que Faraó também havia feito sua escolha. Ele não glorificaria o Senhor, porque ele não estava disposto a dar-lhe glória. Ele não iria viver para a glória de Deus, ele não iria se submeter às ordens de Deus. Quem não vive para a glória de Deus anda no caminho da desobediência. Quem não vive para a glória de Deus anda em rebeldia contra Deus. Apenas aqueles que oferecem a Deus tudo o que têm, tudo o que podem, faz do Senhor o seu Deus. Então, o que Deus diz a Moisés é que Faraó vai preferir sua própria glória. Ele não vai deixar o povo sair. Então Deus diz: o necessário será feito para libertar o meu povo. Veja o verso 19, caminhando para o final. Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois disso, os deixarei ir. Veja, irmãos, essa parte de Êxodo aqui, se vocês atentarem, ela serve como uma prévia das atrações futuras. Por que a prévia das atrações futuras? Porque é isso que vai acontecer nos próximos capítulos. Faraó não vai permitir e começam as pragas, uma sequência de pragas do Senhor derramando dentro do Egito. Ou seja, o Senhor, ele vai
afligir o Egito para que Faraó se curve e liberte o povo. Por que isso é importante, irmãos? Isso prova que Deus que salva é também um Deus que conhece o futuro. Vale a pena ressaltar isso. Por quê? Porque enquanto tem uma massa louca pelo futuro, é uma massa que tem se tornado cada dia mais agigantada. Também temos uma grande parcela de pessoas que se dizem cristãs, evangélicas, dizendo que Deus não conhece o futuro. Às vezes essa ideia é chamada teologicamente de teísmo aberto. O que é isso? Significa que Deus é aberto às possibilidades, que seu plano muda conforme as circunstâncias, mas o Deus da Bíblia está mostrando que ele aparece a Moisés, que ele se revela a Moisés e que ele não está improvisando as coisas à medida que os fatos se desenrolam. Pelo contrário, ele está dizendo: eu sou Deus que ordeno tudo. Moisés, eu vou libertar o meu povo. O faraó não vai permitir, mas eu vou agir com mão forte. Por quê? Porque nem a fraqueza do homem, nem o poder do homem frustram a vontade de Deus. O que Deus determinou, assim se cumprirá. Isaías 46, verso 8 a 10 diz: lembrem-se disso e animem-se. Pensem a respeito disso, ó rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo: o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Isso mostra, irmãos, que ainda que o mundo diante dos nossos olhos esteja colapsado, Deus tem o domínio perfeito da história humana. Ainda que o mundo esteja corrompido, se diluindo, Deus está seguindo fielmente com o seu plano. Da mesma forma, irmãos, se coisas estão acontecendo com você, elas não estão desgovernadas, também estão debaixo do poder de Deus. Porque Ele é o Deus da história. E aí, irmãos, o Êxodo é o exemplo perfeito da capacidade singular de Deus de não só conhecer o futuro, mas também de predeterminá-lo. Quando Deus enviou a Moisés, ou Moisés a Faraó, ele sabia exatamente o que aconteceria. Tudo aconteceria segundo o seu plano, como sempre acontece, nada acontece fora dos planos de Deus. O Deus que faria, o poder de Deus que conquistaria o seu povo, também vai demonstrar o seu poder diante de Faraó. Por isso, irmãos, por mais teimoso que seja, Faraó vai se curvar. Deus humilha homens soberbos no seu poder para revelar a sua glória. Todos os líderes políticos, todas as autoridades no mundo que se levantam contra Deus como se fossem deuses, um dia Deus irá curvá-los e humilhá-los para exaltar a sua glória. Porque Deus é o Deus da história humana. E é interessante, irmãos, porque vocês observam como Êxodo repete a expressão mão forte, o Senhor livrará a Israel com mão forte. Porque, irmãos, existia um tipo de frase no Egito que dizia que Faraó, como se fosse um slogan, Faraó é aquele que destrói os inimigos com o seu braço. Porém, Deus vai quebrar o braço de Faraó com a sua mão forte para mostrar que ele é quem
governa. Deus vai fazer isso operando prodígios, algo extraordinário, sobrenatural, milagres, pragas. Deus vai mostrar toda a sua glória. Deus vai mostrar toda a sua glória. E Faraó só deixaria o povo de Deus partir depois dessa demonstração de poder. Nenhum homem suporta quando Deus está a agir com poder e glória. Se Deus disser, eu vou agir, não tem Trump, não tem Lula, não tem ninguém neste mundo que impeça Deus fazer o que Ele vai fazer. Por isso que Deus diz, não tema os homens, tema a Deus. Tema a Deus. E aí, irmãos, a ironia é que no final, quando eles realmente partirem, veja o que acontece, verso 20. Verso 21, na verdade, o verso número 22. Eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios. E quando vocês saírem, não será de mãos vazias, cada mulher pedirá à sua vizinha, e a mulher que estiver hospedada em sua casa, objetos de prata, objetos de ouro e roupas, que vocês porão sobre os seus filhos e sobre as suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Veja, irmãos, como nós falamos, o fato de terem despojado os egípcios demonstraria muitas das perfeições de Deus e do poder de Deus. Mostraria que Deus cumpre com a sua promessa. E é interessante, irmãos, porque, em primeiro lugar, Deus está cumprindo uma promessa a Abraão. Em Gênesis capítulo 15, verso 14, Deus diz a Abraão que o povo cativo seria liberto com riquezas, que Deus iria enriquecer o povo. Deus está cumprindo, não é interessante? Deus está cumprindo uma promessa feita a Abraão. Deus está cumprindo, mostrando sua fidelidade a Abraão. Abraão, mesmo morto, viu a fidelidade de Deus. Ele vai sair rico, o povo. Mas também demonstraria o seu poder. Por quê? Porque o despojo é o símbolo da vitória. Então, nós falamos aqui pela manhã, quando um rei batalhava contra o outro, que vencia o outro, ele pegava os bens do outro, distribuía como sinal do seu poder e da sua vitória. Falamos sobre Nabucodonosor. Nabucodonosor, quando deixou Israel cativo, entrou no templo, roubou os utensílios do templo, levou para a Babilônia e profanou dizendo, nós derrotamos o Deus de Israel. Mas veja, irmãos, nesse caso, Deus vai humilhar o Egito de tal forma que não vai ser um guerreiro que vai receber o despojo. Serão as mulheres. As mulheres vão pedir e o povo vai dar as riquezas. Veja, irmãos, é um triunfo total. Deus mostrará o seu poder. No entanto, irmãos, o mais importante era talvez que o ouro dos egípcios servia para demonstrar a justiça divina, porque essa foi a maneira também de Deus mostrar que o povo receberia por todo o trabalho que trabalhou enquanto escravo. Deus fez com que o povo recebesse com esse despojo também tudo aquilo que deveriam receber. Irmãos, próximo texto vai mostrar Deus usando sinais já a Moisés para que o povo de Israel acredite nele. E aí nós vamos ver questões importantes como a vara, como a mão com lepra, um texto fantástico. Aí depois você vai ver Deus querendo matar, e aí você vai descobrir se foi Moisés ou Gerson, por causa da circuncisão.
Então, também um texto maravilhoso do capítulo 4. Ou seja, o capítulo 4 é o desenrolar, porque Deus vai chamar, vai mostrar o poder dele, vai conduzir Moisés ao Egito, mas antes Deus vai tratar com Moisés com juízo. Mas já é o desenrolar dos fatos agora para libertar Israel do cativeiro. Essa foi a maneira, irmãos, o que nós vimos aqui de Deus garantir que seu povo fosse liberto. Mas tudo isso aqui, irmãos, como vocês observam, tem um eco no Novo Testamento. Quando Jesus Cristo nos libertou da escravidão do pecado, Ele esbanjou dádivas, dons espirituais para enriquecer a nossa vida da liberdade em Cristo. Como Paulo escreve a epístola dele a Éfeso, ele diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. A prova de que Cristo nos libertou são os dons que Ele nos deu. Jesus despojou o diabo por meio da cruz e agora os dons do Espírito servem como o espólio da nossa libertação. O Senhor nos libertou e nos enriqueceu com bênçãos espirituais. Encerro, irmãos, perguntando: por que você se preocupa tanto com o futuro? Por que você se preocupa tanto com o futuro? Tanto. O que deveríamos saber, nós já sabemos. Deus nos conduzirá com a sua mão forte até a terra prometida. Deus nos conduzirá com sua mão forte até a terra prometida. Que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações, para que vivamos como peregrinos nesta vida. Amém. Obrigado, ó Deus, pelas suas misericórdias, pela tua palavra, pela renovação, pelas lembranças eternas, Senhor, para a nossa alma. Faz com que caminhemos sempre, Senhor, como peregrinos, desejosos de andar nos teus caminhos e desfrutarmos daquilo que é pleno para todo sempre, Senhor. Em nome de Cristo. Amém.